Ok, senhores, estamos de volta para a nossa segunda aula desse curso de banco de dados avançado da rede de ensino itinerante. E antes de começar aqui a falar sobre registros e arquivos, rapidamente uma pequena revisão. O que a gente viu até agora, né? A gente viu a ideia de hierarquia de memória e a gente viu que quanto mais próximo do processador, mais rápido a memória trabalha, quanto mais distante do processador, mais lenta ela é e mais difícil é o acesso do processador a este dado armazenado, né? A gente viu aí também o conceito de volatilidade, né? A gente tem os tipos de memórias que são voláteis e os tipos de memórias que são não voláteis. E dentro das voláteis, a gente falou da memória RAM e a gente conheceu lá o conceito de memória RAM sendo síncrona ou assíncrona e estática e dinâmica, né? Então, a gente viu também que existe um armazenamento conhecido como primário, secundário e terciário, né? A gente viu que a nossa ênfase aqui no nosso curso ela será dada ao armazenamento secundário, que é onde a gente vai falar das características de disco, né? Então a gente falou do disco, a gente falou das trilhas, dos setores e dos blocos, e agora a gente vai dar continuidade falando sobre como é que os dados são armazenados nesses arquivos, né? Nesses discos também. Então, primeiramente a gente tem o conceito de registro, né? Basicamente o registro é uma informação sobre algo, né? Basicamente, se a gente for pensar no modelo mais alto nível, seria uma linha de uma determinada tabela. Esse registro, quando ele está armazenado lá em baixo nível, ele é um conjunto ou uma quantidade de bytes, né? Que ela pode ser fixa ou variável, e a gente vai entender como é que funciona isso, né? Se a gente olhar para aqui para baixo, para a figura, pessoal, a gente vai ver que a letra A, ela representa um registro de tamanho fixo. Nesse caso, a gente tem para cada um dos registros que vão fazer parte de um determinado arquivo, uma quantidade específica de bytes para cada um dos atributos ou cada um dos conceitos ali armazenados. Então vejam que o nome ele começa no byte 1 e vai até o 30, e depois a gente tem o SSN que vai do 31 até o 39 e assim sucessivamente. Nós temos vários dados, né? Nós temos várias informações e a gente sabe que se a gente colocar um ponteiro no primeiro byte desse registro, a gente vai conseguir ler ali o registro com as informações que a gente quer, neste caso com o nome, né? Então, essa é a ideia de tamanho fixo, e a gente tem a ideia também de ponteiros aqui, né? A ideia do ponteiro é basicamente você ter uma informação, por exemplo, uma fotografia. Você tem uma fotografia que é um blob, né? A gente conhece que figuras são armazenadas geralmente como blobs, né? E o blob ele fica alocado em um determinado sistema de arquivo e o banco de dados referencia esse arquivo por meio de um ponteiro, né? Então, essa é a ideia aí do arquivo do ponto de vista do blob, né? A gente tem também a ideia do registro com um tamanho variado, né? Então, a gente tem aqui a possibilidade de impor caracteres separadores, né? Então, por exemplo, no exemplo B aqui a gente tem o nome com 12 caracteres e tem um separador aqui entre um e outro. Depois a gente tem alguns dados e em seguida outro separador, né? E a gente tem a possibilidade também de gravar tanto o nome quanto o metadado, né? Quer dizer, o que aquilo referencia, né? Então, esse espaço representa nome e ele também tem o valor John Smith, né? Então, essa aqui é a ideia do conceito de ser fixo ou variável, né? O registro ser fixo ou variável. Então a gente junta um bocado de registro e o registro vira uma sequência de arquivos. E logicamente, da mesma forma que a gente viu o registro, o arquivo ele também vai ter tamanho fixo ou variado. E esses arquivos, pessoal, se a gente lembrar lá da ideia de disco, eles vão ser gravados dentro dos blocos, né? Então a gente tem aí o fator de blocagem, que é basicamente o que? É quantos registros cabem dentro de um determinado bloco, né? Então, a gente tem aqui, no exemplo A, né, a gente tem um registro que está no bloco 1, e neste bloco a gente viu que cabem 3 registros. Por sua vez, no bloco 2, ou no bloco I mais 1, a gente tem 6 registros. E aqui a gente tem outro conceito para apresentar para vocês. A gente tem a ideia do registro poder ser espalhado ou não espalhado. Veja aqui que a gente não está falando de arquivo, a gente está falando de registro. O registro, o que acontece com ele?
ele pode ser não espalhado, que é o que está apresentado na letra A, quer dizer, você não inclui um registro que sai de um determinado bloco para o outro, ou ele pode ser espalhado, né? Que é basicamente você ter um ponteiro que aponta para o próximo bloco onde você tem o restante do registro. Veja que aqui esses blocos são consecutivos, mas não necessariamente, a gente vai ver em seguida, esses blocos precisam ser consecutivos. O importante desse slide é a gente entender que os registros podem ser espalhados ou não espalhados, ok? No Silverchat, pessoal, quando ele fala aí da parte de arquivos, ele apresenta um conjunto de informações a respeito de como é que evoluiu aí dos arquivos serem de tamanho fixo ou de tamanho variado, né? Existe um conceito, não vai entrar nesses detalhes, mas é só para ficar a dica aqui se vocês quiserem aí dar uma estudada sobre o assunto, né? Então, a gente pode aqui seguir em frente e ir para o próximo slide, né? Onde a gente vai falar agora de arquivos. Veja que no slide anterior a gente fala da alocação dos registros, né? Se eles são espalhados ou não espalhados. Quando a gente fala de arquivo, aí a gente já vai para outro conceito, se a alocação do arquivo ela é contínua ou ela é uma alocação ligada. O que é uma alocação contígua, professor? Basicamente é você ter a alocação de um arquivo em blocos consecutivos de disco, né? Então torna a leitura muito mais rápido, permite você usar aquele buffer duplo que a gente viu lá, né? Onde você grava o próximo bloco, que é justamente o próximo grupo de dados que vai ser levado ao processamento, né? E a gente tem também essa ideia de que ele dificulta a expansão do arquivo. Então, se você tem um arquivo que ele cresce, ele vai ter necessidade de se inserir novos registros nesse arquivo. Chega num ponto que a alocação contígua, se você, por exemplo, deixar um bloco, 2 blocos, N blocos reservados, ela estoura e aí você vai ter problemas nessa sua alocação. Aí, para resolver esse problema de expansão, se cria o conceito de arquivo como uma lista ligada, né? Você tem o conceito ou de um ponteiro para o próximo bloco. Então, cada bloco contém um ponteiro para o próximo. Isso facilita bastante aí a expansão. Por outro lado, a gente tem o problema aí de a leitura ficar mais lenta, né? Então você acaba tendo que ficar rotacionando várias vezes o disco e, como a gente falou, um dos fatores que influenciam a performance do disco é justamente a latência ou o tempo que você gasta para carregar o valor que você quer ou o bloco que você quer na memória, e isso é bastante influenciado pelo tempo de busca dos dados ou do próximo bloco aí que você quer carregar. Então, baseado nisso, vamos seguir em frente aqui e ver como é que se resolve esse problema, como é que a gente tenta ter um pouco de cada uma dessas coisas. É justamente com a ideia de clusters de bloco, né? Você tem um determinado conjunto de blocos contínuos que apontam, né, para um segundo ou uma outra conjunto de blocos contíguos dentro do disco. Então a ideia é você combinar aí os dois e você tem com isso uma performance diferenciada, uma performance um pouco melhor aí quando você está lendo dados de disco e trazendo ele para a memória. Outra opção também que é vista aí para tentar melhorar isso é uma alocação indexada, onde você tem um bloco com os dados e as informações a respeito dos com índice que contém ponteiros para blocos de arquivos reais. Então, no final das contas, você tem ali um conjunto de vários pares, né? Você sabe que o índice é um par, que você tem um valor e um ponteiro, no caso, para um determinado bloco real onde o arquivo está armazenado. Essa é outra opção que também melhora um pouco aí a sua transferência de blocos entre o disco e a memória, ok? Então, visto isso, vamos seguir em frente e vamos tentar compreender um pouco como é que as coisas funcionam na prática, né? Então, na prática, todos os arquivos eles têm um determinado cabeçalho ou um descritor do arquivo. O que tem nesse descritor, né? Basicamente, ele contém informações que são exigidas pelos programas do sistema que acessam os registros do arquivo. Então, quais são essas informações? Bom, primeiramente ele vai dizer quais os endereços de discos
dos blocos, né? Então você tem um arquivo, você tem, sei lá, 20 blocos para aquele arquivo, você vai armazenar no descritor, no cabeçalho, quais são os endereços desses blocos para você poder fazer a transferência dele para a memória, né? Tem outras informações aqui, né? Tamanho e ordem dos campos de um registro para registros não espalhados de tamanho fixo. Então vejam, a gente falou que os registros não espalhados, eles não perpassam um bloco, né? Então não existe registro em mais de um bloco. Então você vai acabar com essa informação aqui que vai estar armazenada no seu descritor. Você tem o tamanho de cada bloco e a ordem que ele aparece aí no arquivo. Então vamos supor, você tem 4 registros no primeiro arquivo, cada um deles com 20 KB. Você tem aí, então, entendido isso, que é para registros não espalhados de tamanho fixo, né? Então você tem aí registros com o mesmo tamanho e eles não perpassam um bloco, né? Por outro lado, você tem o código de tipo e tamanho, caracteres separadores, códigos de tipo de registros para registros de tamanho variado. Então veja, dependendo do tipo de registro, a forma como você vai ler aquelas informações difere. Então, para você saber como ler um determinado arquivo, você utiliza o descritor de arquivo para capturar essa informação. Veja que no tamanho variado, a gente precisa saber quais são os separadores de cada registro e quais são os códigos de tipo de registro. A gente precisa entender quais são os registros que podem aparecer ali dentro do nosso arquivo, ok? Bom, aí para trabalhar com esses arquivos, a gente tem um conjunto de operações, né? A gente tem um conjunto de operações que interagem com o arquivo, né? Elas operam aí sobre o arquivo. Basicamente, são operações de baixo nível. Primeiramente, você abre o arquivo e aloca aí a quantidade de buffers apropriados por meio da operação open, né? E pensando do ponto de vista que a gente vai ler aquele arquivo, você define um ponteiro aí para o início do arquivo. A gente tem uma operação de reset, que ela vai basicamente zerar o ponteiro, né? Ou redefinir o ponteiro para o arquivo aberto. E aí a gente começa a trabalhar a procura dos registros, né? Basicamente, se você tem algum determinado critério de busca, você faz um find, passando aí o critério de busca ou o próprio registro, e você vai procurar o primeiro registro que satisfaça a uma determinada condição aí dentro do seu programa, né? Então, ele acha o primeiro registro que satisfaz e em seguida ele vai transferir o bloco para a memória principal e apontar o ponteiro, claro, né, para o próximo registro, e este torna o registro atual e assim sucessivamente. Essa é a operação de find. O read, pessoal, basicamente é uma operação de get, né? Ele copia o registro atual do buffer para uma variável de programa no espaço de programas do usuário, né? Esse comando também pode avançar o ponteiro do registro atual para o próximo registro do arquivo. Então, essa é a ideia do comando de read. Então, pessoal, continuando aqui, o próximo comando seria o find next, né? Que procura o próximo registro no arquivo que satisfaz a condição e transfere o bloco para o buffer lá da memória, né? Para poder ser processado, né? O registro, então, vira o registro atual. A gente tem o comando de delete, que vai excluir o registro, né, da localização atual do disco, e o comando modify, que modifica aí os valores de um determinado registro. Veja que até agora a gente falou de vários comandos e na prática os comandos open, e a gente vai ver no próximo slide o comando close, né, eles têm relação aí o arquivo em si, né? O arquivo como um todo. A gente vai abrir e fechar o arquivo. Os demais comandos, a gente vai ver agora o insert e o close. O insert, no caso, ele tem relação com o registro. Veja que o insert, ele insere um novo registro no arquivo ao localizar o bloco onde o registro deve ser inserido. Veja aqui que como a gente não está tratando da organização de arquivo, né? A gente não sabe se ele vai ser inserido no final, no meio, depende da organização de arquivo, se o arquivo está ordenado ou não.
Então, a gente não está dizendo onde ele vai ser inserido exatamente. A gente está dizendo que ele vai apenas procurar o bloco que deve ser inserido aí aquele determinado registro, ok? E por fim aqui a operação de close, a gente já falou sobre ela lá. Completa o acesso ao arquivo, liberando os buffers e realiza qualquer limpeza aí necessária dentro do seu sistema. A gente tem também aqui a operação de scan, né? Então veja, se um arquivo já estiver aberto ou reiniciado, o scan ele vai retornar o primeiro registro. Então basicamente o scan, a ideia do scan disk, né? Ele vai varrer o disco inteiro, caso contrário ele retorna o próximo registro. Então ele vai, já está aberto, passa o primeiro. Digamos, se já estiver aberto, ele já tiver lido o primeiro, então ele vai retornar os subsequentes e assim por diante, né? Se uma condição específica for definida, então o registro retornado é o primeiro ou próximo que satisfaz a condição. Então, basicamente, o scan também pode receber em uma determinada condição de busca, né? Ok? Vamos nessa para o último slide desse bloco, né? Aqui a gente tem operações em arquivos que são específicas de SGBDs. Quando a gente fala desse grupo, dessa quantidade aqui de operações, a gente tem que pensar que ele vai retornar agora mais de um registro, né? Veja que ele diz o find all, localiza todos os registros no qual satisfaz aí uma determinada condição. Então ele vai no arquivo, vê todos os registros que satisfazem uma determinada condição. O find locate any, né? Ele procura o primeiro registro que satisfaz a condição de pesquisa e depois continua a localizar os n-1 blocos. Vejam que basicamente isso aqui é quando você está fazendo uma busca em um determinado arquivo ordenado e você sabe, vamos supor que tem um grupo de 10 pessoas com o nome Tiago dentro de um determinado registro, você quer pegar os 10, então você vai procurar o primeiro Tiago e pegar, no caso, os próximos 9 Tiagos que estão ali dentro do seu arquivo, né? Então transfere os blocos que contêm os N registros para o buffer na memória principal. A gente tem a opção também de Find Order, né, que recupera todos os registros no arquivo em alguma ordem especificada. E por fim o Reorganize, né, que ele vai iniciar o processo de reorganização. Então, basicamente, algumas organizações de arquivo exigem uma reorganização periódica e aqui a ideia é justamente essa, ele reordenar os registros, classificando de acordo com um campo específico, e aqui a gente vai entender que isso é uma possibilidade dentro dos SGBDs, você fazer uma reorganização, um rearranjo aí dentro dos arquivos. Então, a gente viu aí as operações sobre arquivos e agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta com os conceitos de organização de arquivo e métodos de acesso, que é uma das partes mais importantes desse curso. A gente vai dedicar muito tempo para falar sobre isso, ok? Forte abraço, fique com Deus, já voltamos.